Fala galera, vamos para mais um vídeo de biologia. Então, sabe os vírus? Tipo, não os vírus de computador, embora o conceito seja basicamente o mesmo. Eu tô falando dos vírus mesmo, daquele que te deixa doente, sabe? Então, hoje a gente vai falar deles. Fica ligado aí. A palavra vírus é do latim e significa literalmente fluidos venenosos, ou então toxinas. Os vírus são seres obrigatoriamente parasitas, ou seja, eles precisam invadir e possuir uma célula para permanecer vivos. Isso porque eles não possuem células, mas eles precisam delas para a multiplicação, pois eles precisam dos ribossomos para o funcionamento do seu metabolismo. Mas como isso acontece? O vírus chega perto da célula e ela faz fagocitose no vírus. Fagocitose é quando a célula envolve o vírus na sua membrana, meio que engolindo ele, sabe? Então, a célula acaba fazendo a síntese de proteína do vírus, o que possibilita sua multiplicação. Mas tudo tem seu preço, e o vírus acaba por modificar o metabolismo da célula, podendo causar a sua degeneração ou até a morte. É assim que surgem muitas doenças como a AIDS, a dengue, a gripe e etc. Nós vamos falar um pouco sobre a AIDS mais pra frente no vídeo. Os vírus medem algo em torno de 0,2 micrômetros, ou seja, eles são muito pequenos, tipo microscópicos mesmo. Mas também, né, se eles interagem com células, não tinha como não ser. Os vírus são todos compostos pelo nucleocapsídeo, que é a junção entre o capsídeo, que é a cápsula proteica que envolve o material genético, ou seja, o DNA ou RNA, e o ácido nucleico. Além disso, alguns vírus possuem um envoltório externo ao nucleocapsídeo, e esse vírus é chamado de vírus encapsulado. Este envelope é composto de duas camadas de lipídios, derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e da molécula viral. Eles podem infectar diversos tipos de células, e são as moléculas virais que determinam qual tipo. Além disso, existem tipos específicos de proteínas para cada tipo de vírus. Então, por exemplo, os vírus que infectam as bactérias são chamados de bacterófagos. Já os vírus que infectam os fungos são chamados de micófagos. Já os vírus que infectam as plantas, vocês não vão acreditar no nome. Tipo, sério, é muito apropriado o nome. São os chamados vírus de planta. Mas se vocês ficaram chocados com o nome dos vírus que infectam plantas, vocês ficarão mais chocados ainda com o nome dos vírus que infectam animais. Calma, eu vou até fazer um suspense aqui. Informação bombástica, hein? Acreditem se quiser, mas o nome dos vírus que infectam animais é vírus de animais. Tipo, uou! Ou seja, os chamados fagos são os vírus que infectam procariontes, enquanto os chamados vírus são os vírus que infectam eucariontes, como nós. Mas como os vírus se reproduzem? Bom, existem duas formas. Uma é chamada ciclo lítico e a outra é chamada de ciclo litogênico. No ciclo lítico, o vírus chega ali pertinho da célula, como quem não quer nada, e do nada, vrau! Ele injeta seu material genético na célula. Então esse material genético entra na célula e começa a se multiplicar com a ajuda das organelas da própria célula. Daí o material genético do próprio vírus vai identificar qual é o tipo de infecção ou doença. E depois disso a célula infectada morre e libera todos os vírus que foram formados dentro dela para infectar outras células. Já no ciclo litogênico, a parada é um tanto quanto diferente. Digamos que é um tanto quanto menos invasivo, assim. Nele, o vírus também injeta seu material genético na célula, mas ao invés de ela se multiplicar e depois matar a célula, ele fica fazendo parte do seu DNA e é replicado durante a meiose. Lembra da meiose? Se você não lembra, a gente tem uma série de vídeos sobre divisão celular, núcleo celular e tal. E agora eu vou falar de um dos vírus mais famosos que tem, que é o vírus HIV. HIV é uma sigla para Human Immunodeficiency Virus, o que significa vírus da imunodeficiência humana. E, bom, como você provavelmente sabe, esse vírus causa AIDS, que é uma doença fatal para o qual até hoje não temos cura. A princípio, o HIV ataca o nosso sistema imunológico, que é justamente o sistema responsável por nos proteger de eventuais doenças. Então elas atacam os linfócitos e neles se multiplicam. E depois de se multiplicar, os vírus rompem os linfócitos e partem por aí para procurar outros para causar infecção. É realmente um vírus terrível, assim. A pessoa pode inclusive estar infectada com o vírus e não perceber, e acabar infectando outras pessoas com o vírus por falta desse conhecimento. Mas como uma pessoa pode ser infectada pelo HIV? Você já deve saber, pois existem muitas campanhas para evitar esse vírus, mas reforçar nunca é demais. Primeiramente, não tenha relações sexuais sem camisinhas, principalmente com pessoas desconhecidas. Tipo, mano, eu tô ligado que transar sem camisinha é mais gostoso e tal, e tipo, camisinha deixa tudo um tanto quanto mais áspero, assim. Mas, meu irmão, tudo que eu peço é que você tenha um pingo de responsabilidade de usar camisinha quando você for transar, porque você pode acabar assinando a sua sentença de morte por uma irresponsabilidade imbecil. E usando a camisinha você previne-se não só do HIV, como de diversas outras doenças. Então nós do Revisão imploramos, transa bastante, transa mesmo, mas com responsabilidade, use camisinha.
Bom, e além da transmissão sexual, existem outras formas de se pegar o vírus HIV. Como, por exemplo, usando uma seringa que foi usada por uma pessoa infectada. Ou então por uma transfusão de sangue contaminado. Ou por instrumentos não esterilizados que podem furar ou cortar, essas coisas. E também uma mãe pode passar para um filho durante a gravidez, no parto ou durante a amamentação. E então é isso que eu tenho para falar sobre os vírus. Novamente, se cuidem, usem camisinha e até a próxima. Falou!